boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal, Eu na Indústria Podcast, sempre às quintas-feiras, 19 horas. Estamos aqui mais uma vez no 39º Congresso de Manutenção e Gestão de Ativos, organizado pela Abraman, Associação Brasileira de Manutenção. Estamos em Salvador com vários convidados. Hoje eu estou aqui com o Maurício, que é CEO, sócio fundador, né, da CIL. Eu que agradeço, Igor. Muito obrigado a você. É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa fantástica, né, para o setor industrial de manutenção brasileira. Valeu, obrigado. Maurício, me fala a pergunta inicial que a gente sempre começa o podcast. Me fala um pouco como que começou a sua carreira, como que você chegou na indústria, como você chegou na manutenção, na lubrificação, enfim. Está com tempo? Não é? É de forma resumida. Tem muita coisa para conversar Muito ainda, bom. mas vamos lá. Olha, rapaz, me formei técnico mecânico, né? Um fato curioso no início, comecei a trabalhar cedo, com 14 anos de idade, numa padaria. Meu pai era dono de padaria, eu era filho do padeiro, então não era qualquer um, né? Legal. E aí fui parar na escola técnica, porque meu pai achava que quem trabalhava na área de mecânica era bem sucedido. Aí quando eu cheguei, passei no vestibular, né? Tinha um vestibular na época para a escola técnica pública. Aí quando chego na escola, falei, cadê os carros? Porque eu não fazia ideia do que eu ia encontrar lá. Feito isso, me formei técnico industrial, consegui estágio na ocasião na Escola Técnica Industrial, no ABC Paulista, bastante forte, de período integral, e acabei tendo uma formação bastante relevante para o âmbito industrial. Eu fui ser estagiário numa multinacional francesa, e lá no meu estágio atuei na engenharia e fui designado para que eu tivesse envolvido com lubrificação. Aí não entendia muito bem aquilo, então aos meus idos aí dos meus 17 para 18 anos eu comecei na área de lubrificação. Mesmo. E aí, uns 5 anos depois, né, fazendo engenharia, naquela ocasião fazendo engenharia à noite, com muito aí dos nossos ouvintes, né? Só quem faz engenharia à noite sabe como é que porque não é para os fracos, porque não é para os fracos, e trabalhar de dia, fazer engenharia, e isso eu acho que é um ponto, minha reverência, né, a todos os nossos ouvintes que têm essa trajetória. E o que eu acabei percebendo? Que tinha uma lacuna de mercado muito grande. E em 1989, nós tínhamos um software de gestão da lubrificação na Rhodia, que era a empresa que eu trabalhava, que era muito à frente na época na manutenção. A gente já falava em preditiva, fazia contagem de partículas de óleo em 1989. Nós temos hoje, né, gente que ainda não conhece, né, contagem de partículas e preditiva na área de lubrificação. E para mim foi uma super escola, tenho uma gratidão assim imensa por esse berço, né, técnico e tecnológico que eu pude usufruir. Foi paixão à primeira vista, então. Entrou e nunca mais saiu da lubrificação. Olha, acho que eu sempre gostei do que tem que ser feito, sabe? Acho que eu aprendi, né? Para empreender tem que fazer o que precisa ser feito. E aí, como que foi se desenvolvendo a lubrificação, assim, a CIL, a empresa, mas o serviço de lubrificação? Eram só serviços mesmo que você entrava com mão de obra para poder fazer as rotinas de lubrificação? Ou em algum momento você também vendia produto? Enfim, como é que foi desenvolvendo a empresa? Nesse início era disruptivo, né? Quando a gente falava de software em 1990 para fazer rotina de lubrificação, e nós fazíamos desenho de CAD. Todas as máquinas eram desenhadas no CAD, não tinha foto digital. Desenhávamos todas as máquinas, identificávamos os pontos. O projeto demorava bastante e a gente executava a lubrificação. Então treinávamos os profissionais e naquele momento era isso. Aí começamos o primeiro cliente foi a Petrobras, que foi muito interessante. E daquele primeiro cliente a gente começou a desdobrar, porque quem trabalhava para a Petrobras em 1994 era realmente uma turma diferenciada. Até que então o diretor de compras me perguntou o que está faltando para entrar a Petrobras. O lançamento de óleo BR, eu acho que é 93, 94, naquele momento. Então fizeram uma negociação comercial. Aí eu falei, falta um software de lubrificação. Aí o cara falou, entendi o porquê, realmente. Aí voltou na Petrobras, a Petrobras falou, manda esse menino lá no Centro de Tecnologia que a gente vai fazer um software. Então, por isso, a Petrobras, a refinaria de Capoava, estava procurando
uma pessoa para gerenciar e organizar a lubrificação, e os caras do Rio falaram, tem um menino aí, maluco, que tem um software e pode ajudar. Foi daí meu primeiro cliente. E aí hoje, como que está a empresa? E você já me deu uma palhinha aqui antes de começar as gravações de um tema que eu quero explorar aí. Legal. Mas como é que está hoje a empresa? Hoje a gente tem uma conexão de lubrificação e monitoramento de condução. Então hoje não é mais lubrificação. Então a gente tem o nosso programa que a gente chama de lubrificação classe mundial. Então hoje a CIL, ela tem a conexão entre lubrificação classe mundial e monitoramento de condução. Somos parceiros de algumas empresas de mercado, como a SKF e algumas outras de monitoramento remoto também. Legal. E também temos uma área de produtos. Então, produtos e acessórios ligados à não contaminação, acessórios ligados à lubrificação, a gente importa muita coisa e distribui aqui no Brasil. Então, o conceito é esse. A CIL continua com o mesmo DNA, né, no sentido de uma oferta ligada. Você precisa de uma base sólida em monitoramento e lubrificação quando você tem um desejo de ampliar um programa de confiabilidade e de disponibilidade de ativo. Legal. E me fala da franquia, eu tô curioso para saber como é que... Não, peraí, agora a gente está franqueando, eu falei, opa, isso daí é interessante. Ainda mais para o nosso público, porque eu vejo muito uma característica de que, principalmente aquele pessoal de execução, que atinge um nível de experiência que consegue, de fato, gerir a equipe do tamanho que for dentro da expertise dele, principalmente assim, né, eu venho de cimenteira, por exemplo, então tem muitas pessoas que saem de lá como supervisor, gerente, abrem uma empresa de prestação de serviço. Temos franqueados que vieram de cimenteira. Exato, então é muito, muito comum isso. E aí ele vem e abre a empresa para poder prestar serviços para essa, porque não foi tão diferente do que você imaginou lá no começo, né, da sua carreira. Da onde vem, né, a questão da franquia, Igor? Em 2010, mais ou menos, aí estamos há 14 anos atrás, a gente precisou rever o modelo de negócio. Custo logístico passou a ser um problema de lá para cá, né? Então, até 2010, eu reputo, o cliente pagava custo logístico. Então você está atendendo os grandes rincões do Brasil. O Brasil é gigantesco, né? A gente que estuda geografia todo dia, porque quando vem gente procurar, onde é que você está, né? Cidades que eu nunca ouvi falar, quantos lugares e quantos polos industriais existem. Até uma curiosidade, né? Tem um estudo do BNDES. Você tem ideia de quantas pequenas indústrias existem no Brasil? Você tem noção disso? No Brasil, se eu não me engano, são cerca de 800 mil indústrias. Pequenas indústrias, 1.400.000 indústrias. Médias indústrias, que é o meio da pirâmide, 400 mil indústrias. E quando você tem o topo da pirâmide, que são as Big Shuttle, né? Como Vale, Petrobras, etc., 1.000 indústrias de grande porte. Então, o poderio industrial nacional é gigantesco. Em contrapartida, a dispersão é gigantesca também. Então você tem uma dispersão geográfica de indústrias, existem alguns polos concentrados, mas no geral essas indústrias todas são aí quase 2 milhões de plantas industriais, é muita coisa que está disponível, que está dispersa nessa dimensão geográfica enorme. Então de 2010 para cá, compreendendo esse movimento logístico, né? Porque desculpa, quando você fala em logística, não é só logística viagem, né? Não, você está mandando uma pessoa para lá, que tem hospedagem e que a pessoa tem que estar disposta a sair da casa dela, ficar uma semana fora, um mês fora. E o prestador, o cliente que contrata uma prestação de serviços, o cliente quer que o prestador esteja próximo. Então assim, Maurício, né, a gente tem cliente lá em Manaus, por exemplo, o cara me liga assim, dá uma passadinha aqui hoje à tarde, eu falo, meu Deus... Eu estou 2 dias, sendo tudo muito rápido, eu estou no mínimo 2 dias de conseguir voo e conseguir chegar em Manaus. Né? Então aí a gente começou a ver como é que a gente encontra um modelo de negócio que é possível expandir de forma que a gente tem, então, para estar perto do cliente. Nós tínhamos uma estrutura própria enorme nessa ocasião, com gente no Brasil todo, com engenheiros locais, né, representantes não, tudo CLT, a turma local para executar o trabalho, mas a gente sentia que não tinha performance que nós poderíamos ter. Então o cliente muitas vezes acaba, grandes contas, né, acaba tomando o tempo daquele gestor e aquele gestor fica focado em 1 ou 2 atendimentos e não expande a região, porque ele não consegue. Então, e a gente não avançava, localmente falando. Sim. Então aí a gente começou a procurar modelos de negócio e a franquia
por incrível que pareça, nos pareceu algo interessante. Que fazia sentido, no mínimo, né? Que fazia sentido, foi por acaso também, por acaso. Um pouco antes de 2010, vindo com essa ideia de a gente precisa melhorar a mentalidade nacional em relação à lubrificação. Nós criamos um evento chamado Milagre da Lubrificação Multiplicando Resultados. E nós fizemos Mas só abrir um parênteses, a lubrificação de fato, quem nos acompanha há mais tempo sabe, eu sempre bato nessa tecla. Se eu chego, e eu já tive experiência mais uma vez nesse sentido, se eu chego em um lugar que não tem nada, puramente corretiva, a primeira coisa que eu faço é acertar as rotas de lubrificação e manter aquela periodicidade ali que você já acaba com boa parte da corretiva. Não tem nada, no 80-20, não tem nada que responde mais, se você não tem nada, do que lubrificação. Perfeito. Porque na indústria tudo tem atrito. Exato. Não tem como. Não tem como. Então quando você... Né, o valor é... Não há manutenção que vá bem com a lubrificação indo mal. Não existe. Não existe. Não existe. Então, ao contrário, se a manutenção vai mal, a sugestão para o público: olha a tua área de lubrificação, que ela é parte importante da corretiva da planta. É certeza absoluta. Por que veio a franquia? Porque quando nós estávamos nesse movimento, a gente teve um monte de patrocinadores, companhias de petróleo, companhias de rolamentos, ajudando a gente nos custos desse... Então a gente, ao contrário, o evento era superavitário, dava dinheiro. Eu falei, pô, a gente não quer ganhar dinheiro com o evento, né? Aí eu falei, eu sempre atuei na área social, sempre. Né? Tenho algumas obras e tem uma especialmente que eu estou muito envolvido há mais de 10 anos. Né? Legal. E aí eu falei, poxa, eu vou pegar esse dinheiro e vou criar uma escola para jovem carente, para desenvolver jovem carente uma região determinada, para a gente poder criar o lubrificador inspetor, porque não tinha nada parecido. E aí dar uma bolsa, pagar uma mensalidade ao garoto ou à garota. E aí, buscando fazer isso, nós não conseguimos, porque criar uma ONG, alguma coisa assim, é feito para não dar certo. Né? É impossível. Aí nós descobrimos que existe uma ONG que é uma franquia social, chamada Formária, não sei se você conhece. Não. Fantástico. Aí nós descobrimos a Formária, uma franquia social, onde você adquire, é uma ONG, você adquire, obrigado, a ONG, você adquire o Formário, compra a franquia, você diz quais são os temas que você quer desenvolver. As universidades federais do Brasil são conectadas ao Formário, eles criam a metodologia e os materiais, e você convida voluntários, que são muitas vezes os nossos próprios colaboradores, para dar aula. Cara, é um negócio fantástico. É maravilhoso. Vamos conversar sobre isso. Maravilhoso. E aí nós compramos a franquia e eu fiquei apaixonado pelo modelo. Falei, cara, é muito louco isso. Aí eu perguntei para a presidente do Formário, que é presidente até hoje, chamada Beth Camila, tenho o prazer de te apresentar. E ela falou, quem que inventou isso, Beth? Isso é muito maluco isso. Um cara chamado Marcelo Scherto. Aí eu falei, me apresente esse cara. Aí eu fui conhecer o Marcelo Scherto. O Marcelo Scherto é o papa da franquia no Brasil. O cara que ajudou a criar a EBF, construir. Fui lá visitar o cara, lá na Paulista, um escritório bacana, ele é muito simpático, muito gentil. Virou meu amigo. O Marcelo virou meu amigo. Aí fui lá, me deu livro e tal. E aí fui lá de uma maneira assim, bastante desinteressada, né? Fui realmente para conhecê-lo. Aí ele me perguntou, o que você faz, né? Cara, faço isso e tal. Aí ele falou, pô, tua empresa é franqueável. Eu falei, oi? Essa foi a história da franquia, isso foi em 2009. É mesmo? 2009. Então, a partir das características da empresa, ele falou assim, opa, isso dá para franquear. Porque tem coisa que não dá para franquear, acredito. Exato. Aí eu falei, uau, caramba. Aí, sabe aquela epifania que dá na gente às vezes, né? Cara, em um segundo você fala, meu Deus, que loucura, que coisa como maravilhosa. assim, né? Aí contratamos a Scherto, nós ficamos em 2 anos de projeto, né? A gente finalizou o projeto, e quando finalizou o projeto em 2011, a gente viu que a gente ia comer muito arroz e feijão. Muito arroz e feijão para ser franqueador. Muito arroz e feijão. Então, de 2011 a 2019, 2018, a gente ficou modelando o negócio, criando modelagem, estruturando o processo, desenvolvendo o programa de educação, organizando, porque aí você tem que habilitar o franqueado, homologar o franqueado para que ele, então, não destrua a tua marca que você construiu aí ao longo de décadas, né? Aí lançamos o primeiro
a primeira turma em 2019, e de lá para cá, teve uma gripezinha no meio, não sei se você lembra, né? E de lá para cá nós temos algumas dezenas de franqueados no Brasil já. Então, legal. Muito interessante. E aí foi legal, porque a gente sonhou com isso que você disse agora. Eu falei, puxa, como eu sonhei em empreender um dia, será que não tem mais alguns malucos, né, como eu, que estão lá, tem bagagem técnica, tem conhecimento, vê que localmente ele poderia fazer melhor até daqueles prestadores de serviço que existem ali naquela região. E eu falei, pô, esses caras talvez existem, né? Aí lancei um balãozinho de ensaio em 2017, porque apresentei esse projeto para o presidente da SKF na ocasião. A gente tinha uma relação de negócio, né, com monitoramento já. Ele falou, caramba, esse negócio é interessante, Maurício. Aí eu falei, vamos fazer isso junto. Então, aí a gente criou um modelo, né, naquela ocasião, ainda o offline, né, não 2017, a gente não falava em online, né, como hoje. E aí o primeiro balãozinho de ensaio que eu fiz, colocamos nas redes, colocamos no WhatsApp e tal, eu tive 27 interessados. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, tem uns malucos. Porque assim, existe uma dor que você também que é o tá MVP, sanando. né? Exato. Aí eu falei, será que tem algum maluco? Porque eu não vou botar minha vida num negócio. Porque existe também uma dor do outro lado de quem quer empreender, mas o que eu vi várias vezes, foram várias vezes mesmo. O cara sai, tem todo o conhecimento, monta uma equipe, presta um serviço muito bom, mas quebra porque ele não tem o conhecimento dos processos internos de empreender. Empreender não é só saber a parte técnica, né? Muito pelo contrário. Não. Tem toda a parte administrativa, financeira, jurídica, comercial. Gestão da oferta. Exato. É precificação. Isso. Exatamente. É isso que você torna a prosperidade do negócio. E aí eu aprendi com esse mundo de franchising que a franquia é você empreender de maneira assistida. Esse é o conceito. E é fato. Porque quando a gente tem profissionais de mercado que a gente que dá certo, né? A gente aprendeu outra coisa também. São 3 coisas que mantém uma franqueadora saudável, né? A primeira delas é a oferta. A oferta tem aderência local, ela mantém, é sexy, ela tem atração. Se ela tem atração, o franqueado para de pé com aquela oferta. E se o franqueado para de pé, a franqueadora para de pé com alguns franqueados, porque não adianta. Então você não pode ter franqueado rico com franqueadora pobre. Então se você não cria essa modelagem de forma que começa na oferta, começa no mercado, a oferta, o franqueado, o franqueador, nessa ordem. Certo. E aí a gente trabalhou muito para encontrar esse modelo. Então hoje, e aí a gente descobriu também que o sucesso do franqueador é a escolha do franqueado. Porque o nosso negócio é um negócio de longo prazo. E que no fim a gente criou uma modelagem de negócio para ter uma rede de serviços focados em lubrificação classe mundial e monitoramento de condição extremamente respeitada e extremamente robusta. Por quê? Porque a gente tem profissionais na ponta que de fato são donos do negócio na ponta, mas que tem uma experiência fantástica em relação à indústria, a técnicas e tudo mais. Ou seja, não basta somente querer ser franqueado da Sil. Você passa por um processo seletivo. Sim, em que bem sério. E muito organizado. Em que muitos momentos você fala assim, você não está preparado nesse momento, muitas desculpa, vezes. mas... Não, desculpa. Eu falo, olha, acho que não é o momento para você. Momento. Porque a gente avalia uma série de questões. Né? E realmente é um processo interessante e denso. Né? Que é bom para todo mundo, no final, porque o não é um... Porque se ele vai mal, eu vou mal. É. E eu trabalho sob sucesso. Então, eu preciso que ele prospere para que eu prospere junto também. Claro. Então, e aí se ele quebra a cara, eu vou quebrar a cara também. E a questão da reputação, né? A Sil tem 32 anos. Então, imagina, você acaba com a reputação da marca, porque você não consegue explicar. Quem está falando, o franqueado, a pessoa lá de Manaus. Só que a gente tem a dança das cadeias, o gestor que estava em Manaus agora está em Santa Catarina. O de Santa Catarina ele está em Minas, de Minas ele está em São Paulo. E ele fala, Sil? Não, Sil não. E Maurício, como que o pessoal acha vocês assim? Igual, pode me procurar. Como no site. No site. Hoje o nosso plano de negócio está disponível no site. Nosso plano de franquia. Então, se alguém estiver nos assistindo, tiver interesse, vai lá, www.sil, né? O Sil, que é o sil.net.br,
entra na questão franquia, baixar o plano de franquia. Legal. Aí baixa o plano de franquia, entende ali, a gente já dá um overview do que seria, né, uma franquia da Sil. Poxa, eu estou interessado, faz um contato com a gente via chat, via telefone, via e-mail, e a gente bate o papo. É um prazer. Vai ser um prazer ter você. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. E se você ainda não curtiu os nossos vídeos, dê seu like, compartilhe, para que essa informação possa chegar para muito mais gente como você. Muito obrigado.